8. Nós estamos em uma série de mensagens falando a respeito da história da redenção, né? Como que Deus ele operou a nossa salvação desde o início. Lá no início mostra claramente que tudo que Deus fez, cada promessa, cada pessoa que Ele escolheu, Ele tinha um propósito. E esse propósito era revelar a sua salvação, revelar o seu plano de salvação no decorrer da história. Nós estamos, como nós poderíamos dizer, numa segunda temporada. Nós falamos do início de tudo e agora nós entramos na segunda temporada, onde nós estamos vendo a história dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E hoje nós vamos ver mais um episódio da vida de Jacó. Na verdade, é o primeiro encontro que Jacó ele tem com o Senhor Deus. Gênesis capítulo 28, nós leremos o versículo 10 até o versículo 22. Fala da visão da escada. Diz assim a palavra do nosso Deus. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, e eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó, cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Até aqui nos falou a palavra do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, não sei se vocês lembram, quando o Senhor Jesus ele começou a chamar os seus discípulos, nós notamos que Jesus ele não escolhe os melhores. Jesus ele não escolheu aqueles que eram perfeitos, aqueles que tinham a melhor reputação, aqueles que estavam ali prontos. Mas o que nós vemos é que as suas falhas eram evidentes. Por exemplo, quando nós olhamos para Pedro ele era impulsivo. E nós vemos que posteriormente ele entrega o Senhor, ele nega Jesus 3 vezes. Nós olhamos também para Mateus, que era cobrador de imposto, e ele não tinha uma boa fama no meio dos seus irmãos. E pior, ele ainda andava com pessoas de má fama. Também nós temos o exemplo de Tomé, que era extremamente cético. Era difícil convencê-lo de alguma coisa.
Mas eles tinham algo ali em comum quando nós olhamos para as suas histórias. É que o Senhor, Ele não esperou que fossem dignos ou perfeitos. Jesus os chamou em meio às suas fraquezas, em meio aos seus pecados. E lembra que Jesus disse a eles: não foi eu que escolhi vocês. Vocês estão achando que vocês me escolheram, mas eu escolhi cada um de vocês. Essas são as palavras do nosso Senhor. E a história de Jacó, ela tem alguns pontos de semelhança. Por quê? Jacó, o seu próprio nome diz, que é o significado do nome de Jacó, é enganador, aquele que gostava de aproveitar e se dar bem em todas as circunstâncias. E o que nós vemos aqui, no contexto, é que ele está fugindo, porque ele tinha cumprido aquilo que o seu nome dizia. Ele havia enganado o seu pai, ele havia enganado o seu irmão, e agora ele foge, com medo, por culpa. Mas mesmo assim, apesar dos seus defeitos, apesar das suas falhas, nós vemos nesse texto que Deus ele vai atrás de Jacó. Deus alcança Jacó no meio daquele deserto e revela a ele a sua graça. Esse é o nosso Deus, um Deus de graça. E talvez seja essa a sua história. Talvez você seja alguém que esteja também fugindo, talvez encurralado por suas decisões erradas, assombrado talvez por palavras que trouxeram dor, palavras ou ações que machucaram pessoas. Mas nós vemos aqui nesse texto, nós vemos na vida dos discípulos que Deus chamou. Deus manifestou a sua graça em discípulos falhos, chamou aquele enganador Jacó. Ele chama até hoje, continua chamando pessoas imperfeitas, pessoas fugitivas. E esse é o tema da mensagem de hoje, é a graça de Deus em meio às nossas falhas. Mas olhando aqui para o texto, nós vemos que Jacó ele não era um herói, ele era um enganador, um fugitivo. Ele não tinha ali nenhum lugar para dormir, ele está dormindo no chão, no meio do deserto. E ali ele usa uma pedra como travesseiro, nada confortável. Mas diz a palavra de Deus que ele dorme. Ele é fugitivo, ele tem a sua consciência pesada, enganou o seu próprio pai, o seu próprio irmão, está fugindo. Mas mesmo assim, por providência de Deus, ele dorme, ele pega no sono. Mas em meio àquele momento, nós vemos que Jacó está passando por uma crise. Esses versos mostram a crise de Jacó. No versículo 10 e no versículo 11, nós vemos que ele está sozinho. Ele é um fugitivo da sua família. E nós vemos também que ele está caminhando por meio do deserto e carregando o peso do seu nome, enganador. É isso que ele está levando, uma consciência pesada dos seus pecados. E aí eu fico pensando, o que será que ele estava sentindo naquele momento? Quais eram os seus pensamentos? O texto aqui ele não diz qual que eram os sentimentos, mas quando nós olhamos para a nossa vida, olhamos para pessoas que também enganaram, pessoas que também estão fugindo das suas responsabilidades, nós vemos que quando a pessoa ela se isola, ela sente a dor amarga da solidão. É esse o sentimento de Jacó. Ele se sente só. Ele tem uma família, ele tem um irmão, ele tem uma casa, mas mesmo assim ele se sente só. E não somente a solidão, o que afeta aqui Jacó é a incerteza do futuro. Ele olha para o seu futuro, ele tem um propósito, ele tem um rumo, ele vai para onde o texto diz. Ele seguiu para Harã, que fica em torno de 800 quilômetros da casa dele, ou seja, ele vai fazer todo esse trajeto a pé, 800 quilômetros, e ele está ali pensando, o que será do meu futuro? Como eu serei ali recebido naquele lugar? E você fala, pastor, mas esse texto não está dizendo, mas nós podemos inferir isso no final, quando ele faz aquele voto ao Senhor.
O que ele tem medo é o que ele propõe como voto. Ele quer comida, pão, um lugar para ele estar. Ele quer que Deus o proteja. Ou seja, ele está com incertezas a respeito do seu futuro. Mas além disso, nós vemos que Jacó, ele também enfrenta aquele peso do engano que está o acompanhando. E esse engano, vamos dizer assim, esse pecado que ele está levando junto de si, acaba afetando a sua fé. Você lembra que eu disse? Aqui é o primeiro encontro. Deus já havia se revelado a Abraão, havia se revelado a Isaac, e agora ele está se revelando a Jacó. É o primeiro encontro dele com Deus. É como se nós dizemos assim, no linguajar de hoje, ele é um novo convertido. Acabou de encontrar com Jesus. E ali Deus ele começa a mostrar para ele coisas, e a partir das palavras de Jacó, mostra qual era a sua fé, qual o tipo de fé de Jacó. E nós vemos claramente que ele tem uma fé condicional, uma fé imatura. No versículo 20, depois que Deus fala com ele, ele faz promessa, ele fala assim, se Deus estiver comigo. Isso aqui é condição. Ele coloca, se Deus estiver comigo, se Ele fizer, Ele coloca as suas condições. Se Ele guardar-me nessa jornada que empreendo, se Ele me der pão para comer, roupa para vestir, e que eu volte em paz, olha as condições, aí Ele será o meu Deus. Ele só aceita servir a Deus, se entregar a Deus, se Deus fizer aquilo que Ele está pedindo. Isso é uma fé condicional, uma fé imatura. E aqui nós já temos algumas lições para a nossa vida. Em primeiro lugar, nós vemos que olhar para a crise de Jacó, olhar aqui para o estado dele, a como ele está se sentindo, incerteza, solidão, ele está ali levando o peso da culpa, ele é um fugitivo. Isso nós devemos olhar para essa história e depois olhar automaticamente para a nossa vida. Devemos olhar para o nosso coração e nos examinarmos e nos perguntarmos: será que eu estou fugindo das responsabilidades que Deus ele colocou sobre mim? Será que eu estou ainda levando algum peso de culpa? Será que quando eu olho para o meu passado, eu vejo os erros que eu cometi até aqui, e ainda eu carrego esse peso comigo? Coisas para que possamos pensar. Mas em segundo lugar, nós devemos examinar também a nossa fé. Lembra da fé de Jacó? Mesmo após o encontro, mesmo após Deus ter afirmado de forma bem clara a ele: eu estou com você, eu serei contigo. Nós vemos que Jacó, ele tem uma fé que é uma fé condicional. E aí, será que a sua vida, a sua fé também é condicional? Será que o seu relacionamento com Deus, ele é baseado em condições? O que vai acontecer se aquilo que você está colocando como condição para Deus não acontecer? Se Deus fala assim: eu não vou te atender, você vai virar as costas para Jesus? É isso? É dessa maneira que é a sua fé? São perguntas para que você analise a sua fé. Mas aqui nós vemos que esses problemas que Jacó viveu 5.000 anos antes de Cristo, apesar dessa distância, esses problemas eles afetam a nossa vida hoje. Muitas pessoas estão vivendo como Jacó, estão fugindo das suas frustrações pessoais, estão fugindo de relacionamentos fracassados, estão ali levando a culpa dos seus erros. E infelizmente, hoje tem muitas pessoas, a nossa cultura revela isso, que estão colocando condições para Deus. O relacionamento dela com Deus é um relacionamento de negócios.
Quantas pessoas estão falando com Deus, talvez esta noite, uma noite de domingo, dentro de igrejas, orando a Deus, falando: Senhor, se Senhor me abençoar, eu vou te servir. Essa mentalidade é uma mentalidade de barganha. Muitas pessoas também fazem isso em relação às suas ofertas, em relação aos seus dízimos. Se o Senhor fizer isso, eu vou fazer. Se o Senhor me abençoar de tal maneira, pode contar comigo. Uma fé condicional, pessoas estão vivendo desta maneira. E o resultado dessa fé condicional que nós vemos ao nosso redor, vemos em várias igrejas, é que ela limita o relacionamento com o Senhor. Pessoas que colocam condições, elas nunca avançam, elas nunca dão o próximo passo, elas estão sempre limitadas. Não, Senhor, até aqui eu só vou dar o próximo passo quando o Senhor fizer isso, quando o Senhor trouxer a cura, quando o Senhor abrir a porta, quando o Senhor fizer aquilo que eu estou pedindo, aí eu vou seguir em frente. Pessoas estão limitando o seu relacionamento com o Senhor. Isso se ilustra de forma bem clara com aquelas pessoas, né? Aqui nós não temos aquele apelo que as pessoas vêm aqui à frente, mas em muitas igrejas, em muitos lugares tem esse tipo de apelo. E nós vemos que há pessoas que vêm à frente, homens que vêm à frente e falam: Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti, eu prometo que eu vou mudar de vida. Eu vou largar os meus vícios, eu vou largar a bebida, eu vou largar o cigarro, as drogas, eu vou largar todas essas coisas ruins. Mas primeiro, o Senhor tem que resolver um problema específico. Muitas pessoas fazem esse tipo de jogo com o Senhor. Elas conhecem o Senhor, elas têm um encontro com o Senhor, elas entendem o seu chamado de graça. Deus, Ele nos chama apesar dos nossos pecados. Mas quando vão se entregar ao Senhor, põe condições. Senhor, até aqui. Senhor, só se o Senhor fizer isso, que eu vou dar o próximo passo. Só vou te servir mais se o Senhor, é uma troca, Senhor? Mas o nosso relacionamento com Deus não é dessa maneira. O nosso relacionamento com Deus é de amor, é de aliança, é de compromisso. E o compromisso com o Senhor que Ele faz conosco é um compromisso incondicional, é um compromisso de graça. E aí quando essas pessoas, elas vivem dessa maneira, elas procuram fazer esses votos com Deus, pedindo que Deus realize algo na sua saúde, na sua vida financeira, no seu relacionamento, para começar aí então viver segundo a vontade de Deus. Sabe o que ela está vivendo? É uma fé demoníaca. Quem que prometeu coisas a Jesus lá no deserto? Se prostrares e me adorares, eu vou te dar todas estas coisas. Foi o próprio Satanás. Então, meus irmãos, troca com Deus, negociar, barganhar, não funciona com o nosso Deus. Isso é coisa de Satanás. Satanás, ele sempre oferece algo em troca. O nosso Deus não. Nosso Deus, ele é um Deus gracioso, um Deus que ele sempre está de braços abertos para nos receber, apesar das nossas falhas. Ele é como aquele pai. Você lembra da história do filho pródigo? O filho nem estava ali se formulando: como que eu vou pedir perdão, o que eu vou falar com meu pai? O pai já veio e já abraçou o seu filho. Esse é o nosso Deus. Ele nos aceita apesar das nossas falhas, apesar dos nossos fracassos. E é por isso que a igreja ela tem essa mistura, Tem pessoas que estão caminhando um pouco mais, outras menos. Tem pessoas que às vezes pisam no nosso pé. Nós somos pessoas que são cheias de falhas. Você vai enxergar falhas no seu irmão. Você vai enxergar falhas no pastor. E como nós devemos agir diante dessas falhas? Da mesma maneira que o Senhor age conosco, olhando com graça. E meus irmãos, quando nós olhamos para esse tipo de atitude diante de Deus, nós vemos que pessoas estão tentando, na verdade, controlar Deus,
ao invés de confiar na sua soberania. Então, se essa noite você está ouvindo, você está olhando e fala, pastor, eu faço desse jeito. Eu quero que Deus primeiro faça para depois eu fazer. Eu coloco condições para Deus. Como se eu tivesse de fato, Senhor, fazendo barganha. Eu quero fazer negócio com Ele. Se esse é o seu caso, primeira coisa que você precisa fazer é se arrepender. Você precisa se arrepender. Você precisa falar, Senhor, eu agi dessa maneira com o Senhor. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu quero abandonar os meus pecados. Eu quero abandonar e eu quero me entregar. Eu quero reconhecer que o Senhor é soberano. O Senhor não é um garçom, não é um empregado, que nós falamos com Ele e Ele nos atende porque nós somos superiores. É o contrário. Nós somos servos. Nós somos aqueles que irá seguir as suas ordens. E meus irmãos, nós vemos que Jacó, ele enxerga um pouco dessa maneira. Ele quer barganhar, ele quer negociar com Deus, mesmo estando em uma condição que não é favorável para ele. Um enganador, ele traiu seu pai, traiu seu irmão, está ali fugindo, está sozinho. E mesmo naquele momento, carregando o peso, eu sou um enganador. O peso na sua consciência, o seu pecado está pesado ali, eu sou um enganador, estou sozinho. O que nós vemos nesse momento? Ele no meio do deserto, no meio do nada, nós vemos que Deus ele se manifesta com graça. Deus o alcança. Olhando aqui para o texto, no versículo 12, no meio daquele lugar deserto, Jacó ele tem ali uma visão impactante, algo que vai de fato mudar a vida dele. E ao contrário, ele aqui, nesse momento, ele olha ali uma escada, né? Ele vê ali uma escada, mas não como essa escada que nós temos em mente, sabe, né? Aquela escada linear, reta, mas era uma escada fazendo tipo um zigue-zague, rodando, e ele vê essa escada que está do céu até a terra, e ele vê ali que naquele momento há anjos subindo, há anjos descendo, e de repente algo muda, porque se essa escada vai até o céu, talvez Jacó olhava assim e falava assim, bom, Deus ele está abrindo um caminho para eu subir também? O que Deus ele quer falar comigo a respeito desse sonho? E aí de repente o Senhor surpreende Jacó. Diz a palavra do Senhor, aqui no versículo 12, que Deus, né, os anjos de Deus subiam e desciam, e perto dele estava o Senhor. Deus já tinha utilizado aquela escada não era simplesmente para Jacó ir até Deus, mas aquela escada era para mostrar que Deus já havia descido, Deus já estava ali, Deus simplesmente não criou, não estava aquém das promessas. Deus ele vai ali, se apresenta, e aí ele começa a ter uma relação com Jacó. Um certo pregador chamado Spurgeon, ele disse o seguinte, que o nosso Senhor, o nosso Deus, ele é um Deus que se preocupa com as coisas da terra. Não é um Deus que se fecha no céu, mas um Deus que tem uma escada fixada entre o céu e a terra. E é isso que nós vemos aqui na história de Jacó. Deus coloca uma escada. Deus ele não desistiu da humanidade, ele tem os seus eleitos. Mas a partir do versículo 13 até o 15, nós vemos que Deus ele vai falar com Jacó. Deus vai afirmar as mesmas promessas que ele tinha falado lá com Abraão, no capítulo 12 de Gênesis. Ele repete aqui no versículo 13. Ele diz o seguinte, eu sou o Senhor. E se você está com a sua Bíblia aberta, você pode ver que é Senhor com todas as letras maiúsculas. Ou seja, ele está se revelando como o Deus Todo-Poderoso, Yahvé. E ele diz, o Deus de Abraão, teu pai, porque Deus tinha feito primeiramente a promessa a Abraão, e o Deus de Isaac. E aí ele fala, né, a terra que agora está deitado, esta é a primeira promessa, eu te darei a ti e a tua descendência, reafirmando as promessas. Você vê que Deus ele não deixou as promessas se apagarem do decorrer do tempo.
Veio Abraão morreu, agora Isaac ainda está vivo, mas Deus agora ele reafirma as promessas, essa promessa que ia de descendente a descendente. E o mais incrível, o mais importante aqui, que Deus ele vai repetindo, é o versículo 15, quando Deus diz: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Deus, é como se Deus estivesse olhando para Jacó e falando assim: ó, eu garanto para você a minha presença contínua na sua vida. Eu garanto, eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Sei se você lembra, Jacó, ele tinha acabado de enganar o seu irmão. Ele estava fugindo do ódio do seu irmão. Tinha enganado o seu pai. Primeiro encontro com Deus, e Deus não toca em nenhum momento nesses assuntos. Deus não vem com um sermão falando: olha o que você fez com seu irmão, isso foi errado. O que você fez com seu pai, enganou aquele velhinho que já não enxergava. Deus não põe em nenhum momento Deus ele não fala: estou cobrando de você. Deus simplesmente chega a ele naquele momento e fala: eu estou contigo, Jacó. Olha, isso é graça. Deus estava com um homem enganador. Nos dias de hoje é aquele que gosta de falsificar o contrato, aquele que gosta de tirar vantagem, aquele que a gente olha e fala assim: opa, vamos tomar cuidado com esse, porque ele gosta de tirar vantagem em toda situação. Esse é Jacó. E esse Jacó que é pecador, esse Jacó que é enganador, Deus fala com ele: eu estou com você, e eu vou estar com você para onde você for, eu não vou te abandonar. Olha, isso é muito forte. Isso aqui é para a gente olhar e falar assim: esse é o Deus que eu sirvo. Um Deus que não abandona apesar das falhas, apesar dos pecados. E esse Deus, ele deu a Jacó uma promessa que nós vemos no Novo Testamento. Por quê? No Novo Testamento, Deus promete o quê? Deus promete terra para a gente. Eu vou dar terra para todo mundo que me servir. Eu vou dar uma grande descendência. É esse tipo de promessa que Deus faz para a gente? Não. Quando nós ouvimos a voz de Deus, Ele nos promete salvação. Ele promete que nos dará a vida eterna. E esse Deus que promete nos dar salvação, vida eterna, Ele promete que estará conosco todos os dias da nossa vida. Inclusive o apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Filipenses, ele diz o seguinte: ele diz que Deus, ele fala assim, no Filipenses capítulo 1, versículo 6, tendo a certeza disso mesmo, que aquele que começou a boa obra em sua vida, irá completá-la até o dia de Jesus Cristo. É por isso que muitos pregadores, teólogos, professores falam que a gente não perde salvação. O crente não perde a salvação, porque Deus vai estar com ele até o final. Deus promete não desamparar. O mesmo Deus que prometeu estar aqui com Jacó é o Deus que promete estar conosco e nos levar até o dia de Jesus Cristo. Ele nos promete dar a salvação e Ele garante: eu vou te levar. Eu vou completar a obra na sua vida. E o nosso Deus é mentiroso? Não. O nosso Deus, ele falha? Não. O nosso Deus é alguém que nós não podemos de maneira nenhuma confiar? Também não. Mas muito pelo contrário. O nosso Deus, ele é fiel. O nosso Deus, ele é alguém que nós podemos confiar de todo o nosso coração. Quando o Senhor Jesus ele chama os seus discípulos, apesar das falhas deles, Jesus diz para eles que iriam transformá-los em outra coisa. Eles eram pescadores, mas Jesus iria fazer deles pescadores, não de peixes, pescadores de homens. E nós sabemos que Jesus fez. Jesus foi trabalhando na vida dos seus discípulos.
Lá nos evangelhos nós vemos um Pedro explosivo, alguém impulsivo. Mas na sua carta nós vemos Pedro que ele mudou. Lá no evangelho nós vemos um Pedro que ele nega Jesus 3 vezes. Mas no livro de Atos nós vemos Pedro falando para uma multidão. Transformação. Deus, ele gera transformação na nossa vida. Mas toda essa história que Deus ele faz Moisés aqui contar, Moisés que escreve essa história, ela só está aqui com um único e central propósito: falar de Cristo. Quando Deus coloca essa escada aqui para mostrar essa ligação entre o céu e a terra, Deus estava querendo mostrar para Jacó que um dia viria o descendente, aquele que foi prometido lá no início para Eva e para Adão, que nasceria que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus Cristo é essa escada, a escada verdadeira. Essa escada aqui é uma pré-figura de Cristo. Cristo, ele é o único mediador entre Deus e os homens, é aquele que une Deus com a humanidade. Nós sabemos que depois do pecado, o nosso relacionamento com Deus foi rompido. Nós nos tornamos inimigos de Deus e Jesus Cristo veio para mudar isso, veio para nos reconciliar. Inclusive, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 51, o próprio Senhor Jesus, ele se refere a si mesmo como essa escada. Quando ele diz o seguinte, Jesus fala que essa escada, ele se refere a si mesmo. Diz assim, o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nós iríamos ver, Jesus estava falando com os discípulos, que eles viriam os anjos de Deus descendo, apontando para si mesmo como essa escada, aquele que levaria as pessoas até Deus e traria Deus às pessoas. É interessante que nós vemos exatamente essa figura. Jacó, ele olha, vê a escada, vê os anjos descendo e subindo, ou seja, os anjos são aqueles que cumprem as ordens de Deus, e de repente, ele talvez na sua mente, não, agora então também vou subir para chegar até Deus. Assim como fizeram lá na Torre de Babel, vamos construir uma torre que chegue até o céu, ou seja, vamos chegar até os nossos deuses. Aqui, Deus não convida Jacó para subir, mas Deus ele mesmo desce. Diz que Deus, depois que ele tem aquela visão daquela escada, no versículo 13, perto dele, ao lado dele, estava o Senhor, ou seja, o próprio Senhor, ele desce, igual o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que ele é o Verbo encarnado, o Deus que desceu e se fez homem. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque no Evangelho também de João fala que Jesus Cristo é a graça de Deus encarnada. Porque no Antigo Testamento nós vemos que Deus está se revelando. Ele fala com Abraão de forma audível, dá visões a ele, fala com Jacó aqui por meio de sonhos. Mas lá em Hebreus, no capítulo 1, fala que agora Deus ele vai falar conosco e vai se revelar de forma perfeita por meio de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o Deus encarnado, é aquele que veio mostrar esta verdadeira graça de Deus. Ele veio, ele morreu, ele cumpriu o seu propósito. E agora onde Jesus está? A Bíblia fala que ele está no céu. Ele está no céu, sentado à destra de Deus, intercedendo por nós. E em Hebreus diz e nos encoraja que nós devemos nos aproximar desse trono de graça com confiança, sabendo que Ele não vai apontar o dedo para nós, não vai nos condenar, mas Ele vai nos receber com graça. Com graça, isso é maravilhoso. E se o trono é de graça, graça fala de algo que eu não posso pagar, fala de algo que eu não mereço,
Logo, não faz sentido eu barganhar com Deus, não faz sentido eu negociar com Deus, se Ele é um Deus de graça. Eu não posso condicionar a minha fé, porque Ele já realizou o resgate definitivo, eliminando de uma vez por todas as barreiras entre nós e o Pai. E todos aqueles que se colocam nessa posição, não, você tem que passar por mim para chegar a Deus, ele está fazendo algo que não precisa, porque Jesus Cristo já cumpre esse papel, ele é essa escada e não há pedágio, não precisamos pagar para passar por essa estrada. Ele fala: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vou vos aliviar, vou dar descanso para a vossa alma, vou dar salvação. E é por isso que nós devemos buscar esse descanso pleno em Jesus Cristo. Devemos buscar pleno descanso em Cristo, depositando dia após dia a nossa confiança nele. Ele é o único meio para nós chegarmos a Deus. Nós não precisamos subir por meio dos nossos próprios méritos, porque nós vivemos numa sociedade que gosta dos méritos. Não, eu conquistei isso por méritos meus. Mas com Deus não funciona desse jeito. Com Deus nós podemos chegarmos até Ele por meio de Jesus Cristo, por meio da sua graça. E é interessante que essa graça, ela não somente nos dá acesso ao Pai. A Bíblia fala que essa graça, ela é infundida em nós, ela de alguma maneira, começa a nos transformar. A graça de Deus vai agindo em nossa vida e transformando a gente no decorrer da nossa jornada. É por isso que nós podemos confiar plenamente no nosso Deus. Mas, em segundo lugar, Deus, Ele usa pessoas assim como você. Talvez vocês olhem, para pessoas muito honestas. Talvez vocês olhem para o pastor e falem: não, Deus só usa o pastor. Deus só tem uma obra com o pastor, por isso que ele é pastor, por isso que ele é missionário. Não. Esse texto nos mostra que Deus, ele escolhe pessoas simples. Homens, mulheres, jovens, pessoas que estejam disponíveis. E apesar das nossas falhas, Deus, ele ainda nos escolhe. Em terceiro lugar, esse texto nos mostra que nós devemos olhar de fato para Cristo, conforme eu havia dito. Olhar para Cristo como o único caminho. Não use atalhos, não tente construir torres com as suas obras. Olhe somente para Cristo, para a sua graça. Não se deixe limitar pelos seus fracassos, pelos seus pecados. E aí, quando você consegue olhar para Cristo, quando você consegue enxergar que Ele te aceita pela graça, apesar das suas falhas, apesar dos seus pecados, qual que é o próximo passo? Uma entrega total. Jacó, ele prometeu o quê? O dízimo. E tem muita gente que não gosta desse versículo exatamente por causa disso. Porque muitos falam que o dízimo é o quê? Isso é uma exigência da lei. Foi no tempo de Moisés, foi Moisés que subiu lá no monte, e hoje nós estamos no tempo da graça, não tem mais lei. Jacó não estava no tempo da lei, a lei ainda não havia sido dada, mas eles já praticavam esse costume, eles já tinham esse costume do dízimo, eles davam o dízimo, eles faziam ali, apesar daqui ser um voto que ele fez, ele queria ali de uma maneira, mas quando nós olhamos para o seu avô, Abraão lhe deu o dízimo a Melquisedeque, que não estava na lei. E aí muitos tentam utilizar e falar: não, dízimo não é uma coisa que Deus exige de nós, só exigiu naquele tempo para o povo de Israel. Sim, para aquele tempo, para aquele povo de Israel, mas é algo que estava antes, e um outro dia eu vou contar e pregar que depois também ele está presente. O dízimo também aparece no Novo Testamento. O próprio Senhor Jesus, ele afirma o dízimo. Mas eu não quero falar de dízimo, porque dízimo, o significado dele é o quê? 10%. E muitas pessoas acham: não,
eu dei meu dízimo, eu dei 10%, ok. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, ele não pede 10% apenas. Ele pede 100%. Não me leve para o lado errado, ele não quer 100% do seu salário. Como nós vimos o testemunho do apóstolo Paulo. Aqueles irmãos, aquela igreja, eles se entregaram primeiramente ao Senhor. Deus não quer alguém aqui dizimando todo mês de forma ali fiel, mas o coração não está entregue a Ele. Não é esse o interesse de Deus. O interesse de Deus é que o seu coração seja totalmente entregue a Ele. Lembra de Romanos, capítulo 12, versículo 1? Que fala que, baseado nas misericórdias de Deus, nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Deus quer você. Deus quer a sua vida. Deus quer ter um relacionamento com você. E esse relacionamento nos leva a se entregar de forma integral, com generosidade e com total compromisso com o Senhor. Quando você vem aqui à frente e fala, Senhor, eu quero ter um compromisso contigo, é um compromisso de 100%. É um compromisso de 100%. Deus quer 100% da sua vida. Concluindo então essa mensagem, nós vemos que Deus ele encontrou Jacó no deserto. Não tinha um templo, não tinha um lugar consagrado, mas mesmo naquele lugar deserto, Deus ele mostrou a sua presença e mostra que ele não dependia de lugares. Deus não dependia de circunstâncias para poder se revelar. E é por isso que em Cristo nós temos acesso ao Pai. Aquela barreira ela caiu por terra. Deus agora tem uma ponte para chegar até o Pai, que se chama Jesus Cristo, a cruz dele, como ele mesmo disse que ele era o caminho. Ele era o caminho, não tem outro caminho para chegar até Deus. E essa mensagem também é um convite. É um convite para que aqueles que porventura não experimentaram esse encontro com o Senhor Jesus, possam se abrir para esse encontro, possam se abrir para experimentar esse encontro transformador. Depois, em casa, você leia o restante da história. Aqui é o ponto primeiro, é o início da vida espiritual de Jacó. Ele ainda tem ali, ele é enganador, mas Deus vai mostrar para ele que tem pessoas mais enganadoras que ele. Um homem chamado Labão. Deus vai ensinar Jacó, durante 20 anos, ele vai lá trabalhar durante 20 anos por causa de uma mulher, uma obsessão que ele tem por Raquel, que o faz trabalhar durante 20 anos, até receber ali a sua esposa. E aí Deus, ele vai mudando o coração de Jacó, e nós vemos que ele muda o nome de Jacó para Israel, mas quando ele volta para sua terra, ele tem um encontro com Deus, uma vida marcada de engano, de trapaças, uma vida marcada por lutas, como nós vimos na quarta-feira. Ele já lutava no ventre para nascer primeiro, mesmo quando bebê, uma luta para receber a bênção do seu pai. Depois ele luta com Deus e ele tem o seu nome mudado pelo Senhor. Então esse aqui é um convite para que você se entregue, para que você fale assim, eu quero experimentar. O próprio Senhor Jesus falou assim, se você buscar Ele, se você se entregar a Ele, Ele vai se manifestar a você e você vai ver que de fato, esse Deus que eu estou aqui pregando não é algo que ficou no passado, não é algo que sai da nossa intelectualidade, não é um mito, mas Jesus Cristo ele é real e verdadeiro. Mas também há um convite para nós, cristãos, nós que já servimos a Deus, nós que já entregamos a nossa vida ao Senhor. A Bíblia fala que, a Bíblia não, né? Calvino, ele disse que o nosso coração ele é uma fábrica de ídolos. Ou seja, mesmo depois que nós encontramos com o Senhor, muitos de nós temos uma fé condicional. Então, o segundo convite é para aqueles
que colocam condições ao Senhor. Abandonem essa prática. Fala, Senhor, a partir de hoje, seja feita a vontade do Senhor. E eu vou seguir em frente. O que o Senhor quer para a minha vida? Eu vou seguir ao Senhor. Lembra dos discípulos que Jesus escolheu? Eram pessoas comuns. Policiais, médicos, funcionários públicos, pessoas comuns, pescadores. Muitos tinham seus temperamentos mais aflorados, impulsivos, má fama, tinham seus erros do passado, tinham suas dúvidas, mas Jesus Cristo não esperou, não exigiu que simplesmente, Pedro, primeiro você resolve essa questão aí do seu temperamento, depois você me segue. Tomé, você precisa ser mais crente, você é muito cético e duvidoso. Elimina isso, depois você me segue. Mateus, você tem que ter boa fama, então vai construir sua boa fama, repara todos os erros, depois você me segue. Não, Jesus Cristo chamou eles antes disso tudo. E no decorrer do caminho, no processo, eles foram mudados pela graça de Deus, porque tudo que nós podemos ser, nós só podemos fazer e ser pela graça de Deus. Deus chamou eles em meio ao caos, em meio à bagunça da sua vida. E às vezes é assim também na nossa. Deus também nos chama em meio ao caos. E como que ele fez com Jacó? Deus, ele não escolhe pessoas perfeitas, ele escolhe pessoas quebradas, pessoas que não são, pessoas que são rejeitadas, pessoas com uma bagunça na sua cabeça. E nós vemos claramente que a graça de Deus, ela não pergunta: você merece ser escolhido? Não é assim que Deus se dirige a nós. Será que você merece ser escolhido, ser chamado por mim? Não é dessa maneira. Mas a graça fala o quê? Eu te amo. Você é amado. Você é amado, você é amada, apesar das suas falhas. Apesar dos seus fracassos, você é amado. Então descanse nisso, nessa noite. Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.